Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, eu sou enfermeira oncologista pelo Sírio-Libanês e é com muito prazer que eu venho apresentar essa palestra sobre oncogeriatria relacionado à qualidade de vida. O envelhecimento populacional é o principal fenômeno demográfico do século XXI e, com ele, nota-se um significativo aumento da incidência de câncer na população geriátrica. Você sabe o que é oncogeriatria e qual a importância da avaliação oncogeriátrica para pacientes idosos com diagnóstico de câncer? Estamos preparados para tratar os pacientes idosos? Quais as ferramentas de avaliação desses pacientes que visam a escolha de protocolos de tratamento mais adequados para cada tipo de paciente? Doutora Tatiana Braz irá apresentar ao público as bases da oncogeriatria e seus benefícios no manejo dos pacientes. Sempre com foco no tratamento personalizado e na qualidade de vida. Ao final da apresentação, uma roda de discussão será aberta ao público. Doutora Tatiana Rodrigues Pérez Braz, hematologista pela Unifesp, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium, pós-graduada em oncogeriatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein, médica hematologista e paliativista do Grupo Oncoclínica CPO São Paulo. Boa apresentação, doutora. Boa tarde. Deixa eu só ver se eu consigo me entender aqui um pouquinho para passar. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre oncogeriatria. É uma área bastante nova, né, na oncologia e que tem muito a crescer. Então, vamos lá. Esses são os meus conflitos de interesse. E aí, para começar, eu trouxe essa capa da revista Time, de fevereiro de 2015, que mostrava esse bebê e dizia que esse bebê provavelmente viveria 142 anos, poderia chegar a 142 anos. E aqui trago alguns dados, né, de envelhecimento populacional que mostra que os pacientes com mais de 65 anos, né, 65 anos ou mais, em 2019 eram 703 milhões e a projeção para 2050 é que seja 1,5 bilhões de pessoas, né, e o número relativo será de 1 para 11, vai mudar para 1 a cada 6, né. E a porcentagem da população mundial, 16%. Então, a nossa estimativa é que em 2050, 16% da população tenha 65 anos ou mais, o que leva a uma revolução da longevidade no mundo. Então, o envelhecimento populacional é um evento demográfico principal do século XXI. Segundo a ONU, a população com 60 anos, acima de 60 anos, é a que mais cresce no mundo. E em 1950 era cerca de 205 milhões. E em 2000, 400 milhões, 2015, 900 milhões e em 2050 a estimativa é que mais de 1,5 bilhão. E cerca de 20% da população mundial será acima de 80 anos, né? Então, em torno de 400 milhões de pessoas. E 80% dos idosos vão viver em países em desenvolvimento. A gente acha que muitas vezes é um evento que ocorre mais em países desenvolvidos, mas isso não é verdade. E o crescimento tem sido muito acelerado. Então, aqui, mostrando nessa imagem à direita de vocês, o mapa mundi, e para ver que realmente, assim, independente da região e do país, né, se é em desenvolvimento, se é um país desenvolvido ou subdesenvolvido, esse evento demográfico está acontecendo no mundo todo. Aqui é um paper da OMS que mostra que compara de 1950, na linha do tempo, até 2050. Então, ao longo de 100 anos, a evolução de idade. Então, crianças abaixo de 5 anos, que têm uma tendência à queda,
e os idosos acima de 65 anos, que têm uma tendência a uma subida dessa faixa etária, tendo um momento, que é esse momento que a gente está vivendo, que essas duas linhas se cruzam e passa a aumentar a população acima de 65 anos e diminuir muito a população abaixo de 5 anos, o que leva a uma inversão da nossa curva, né? Aqui mostrando também essa projeção, então de 1990 até 2050, esse verdinho que está lá em cima, a projeção a partir de 2020 de ter um aumento bem significativo. E em 2012, 30%, mais de 30%, né, das pessoas que moram no Japão, dos japoneses, tinham mais de 60 anos. Em 2050, a estimativa é que 64 países tenham uma população 30% acima de 60 anos. E em 2030, a gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que abaixo de 15 anos de idade, o que está muito perto, né? Aqui mostrando também as curvas em várias regiões do mundo, né? Então, tanto África, Ásia, Oceania, Europa, no mundo todo a tendência é de subida da expectativa de vida. E aqui a expectativa de vida, então, por sexo, né? Um homem em 2011, 12 vivia 67 anos, em 2050 a previsão é que ele vai viver 73 anos, e uma mulher 71,6 anos e vai passar a 78 anos. E a expectativa de vida também, não só em quem nasce, né, nessa época, como também os já idosos tendem a viver mais hoje. E aqui mostrando, nesse gráfico, a velocidade da subida, que o Brasil é o que tem a subida mais acentuada, né? Então, a partir de 2010, mais ou menos, é uma curva de subida muito impressionante da nossa população. Então, é um fato que o envelhecimento populacional é um fenômeno global, né? Todos os países do mundo estão inseridos nesse processo. Em 2050, um em cada seis pessoas, né, no mundo vai ter mais de 65 anos. No mundo inteiro, a expectativa de vida após os 65 anos aumenta. Então, de 2015 a 2020, 17 anos foram adicionados. E em 2050, a expectativa é que 19 anos sejam adicionados. E aí no Brasil, né? Então, aqui na década de 60, cerca de 3 milhões de idosos. E em 2019, nós já tivemos um salto para cerca de 28 milhões de idosos. E agora as projeções, né, do IBGE, em 2025, é esperado que cerca de 32 milhões dos brasileiros sejam idosos, em 2050, 65 milhões de pessoas. Então, é um grupo etário também que mais cresce no nosso país. E aqui mostrando as projeções do IBGE, então, em 2018, a gente tinha uma pirâmide, né, demográfica que ainda tinha muitas crianças, uma taxa de natalidade ainda alta. Em 2030, essa pirâmide já começa a alargar um pouquinho aqui a base, né, que seria o ápice ao contrário, né, quando a gente pensa numa pirâmide de idosos, então acima de 65 anos, e já começa a ter uma redução pequena em 2030 dos nascimentos, e depois em 2050 a projeção é que haja uma redução bem significativa de nascimentos e um aumento muito importante da população idosa. E pensando junto com o envelhecimento, muitas coisas mudam, né, no mundo ao longo do tempo. Então, antes, se a gente for pensar, uma pessoa que... Não só, aqui é um paper que era do Reino Unido, mas a gente pensando no mundo todo. Antes, a história natural, né, da vida de uma pessoa era dividida em 3 idades. A primeira idade seria de educação, a segunda idade, que é a fase mais longa de trabalho, e a terceira, da aposentadoria. Isso, ao longo do tempo, foi mudando. Então, a gente ainda teve a manutenção dessas 3,
mas houve uma expansão muito grande da fase de trabalho e de aposentadoria, e também a gente leva mais tempo estudando hoje. E a gente vê aqui nesse último gráfico que agora não, né? Então agora a nossa sociedade vive de uma maneira diferente, né? Então a gente estuda por bastante tempo ainda, a gente trabalha uma fase, aí a gente se torna um empreendedor, aí vai viajar, aí volta e se reintroduz no mercado de trabalho. E aí depois acaba reduzindo um pouco o período de trabalho, né? Então trabalhando meio período antes de se aposentar. E aí depois se aposenta e vai viajar e tudo mais. Vai aproveitar um pouco dessa aposentadoria. O que a gente tem que pensar que muda muito em aspectos não só financeiros, né? E por isso que a gente fala tanto de ter algumas reformas de aposentadoria e tudo mais, porque as pessoas estão vivendo mais e muitos desses idosos são muito ativos. Então eu gosto sempre de trazer essa brincadeira para vocês pensarem, tá? Cada um consigo. Vamos tentar adivinhar essas 4 fotos. O que será que eles fazem? Onde será que eles nasceram? Qual será que é a idade de cada um deles? E será que eles têm algum hobby? E aí aqui são 4 idosos. É difícil a gente às vezes imaginar, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa foto, até por um conceito, né, que existe em geriatria de ageísmo, a gente julga que um idoso não é muitas vezes capaz ou não se interessaria por fazer algumas atividades, mas hoje os idosos eles estão plenamente ativos, com capacidades e com vontade de continuar vivendo e de aproveitar essa melhor fase. Então aqui, esse é o Dr. Morongo, que é um médico de 69 anos, que foi criador da marca Mormai. Ali a Isabel, que é a idosa mais tatuada do mundo. Aqui é um senhor japonês de 80 anos, o senhor Miura, que chegou ao cume do Everest aos 80 anos de idade. E ali é o Fauja, que é um indiano maratonista centenário. Ele correu a maratona com 100 anos de idade. E falando do envelhecimento, né? Então é um processo com início no nascimento, que permanece até que ocorra a morte. Ao longo do envelhecimento, né, o que é marcado, a gente tem declínios fisiológicos marcadamente observados a partir da 3ª década de vida. E é um processo intrínseco, inevitável e irreversível associado à idade. E aqui, será que a gente envelhece igual, né? Será que todos nós envelhecemos iguais? A gente tanto pode envelhecer praticando atividade física, correndo maratona, como algumas pessoas não envelhecem, né? Não têm essa sorte de envelhecer tão bem, tem muitos fatores que entram nisso, mas também nosso estilo de vida acaba contribuindo para isso, e às vezes adoecem, perdem funcionalidade, e eles têm a mesma idade, esses 2 pacientes. Então aqui, falando de envelhecimento ainda, é um fenômeno comum a todos os seres vivos animais. No nível biológico, o envelhecimento ele é associado ao acúmulo de uma grande variedade de danos moleculares e celulares, e com o tempo, esse dano ele leva a uma perda nas reservas fisiológicas, a um aumento do risco de contrair doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo. Em uma última instância, ele resulta no falecimento. Essas mudanças, elas não são lineares, não são consistentes e elas estão apenas vagamente relacionadas com a idade cronológica de uma pessoa. E aqui mostrando, são 2 gráficos de 2 publicações diferentes. Então, uma publicação da CIOG, comparando de 2012 a 2035. Então, a projeção da incidência de câncer em pacientes abaixo de 65 anos e acima de 65 anos, que é marcadamente um aumento muito significativo dessa linha vermelha, né, na esquerda. E o gráfico da direita, que é uma publicação aqui da USP, de 2015, que também mostra, né, que a gente tem acima de 65 anos uma incidência de câncer aqui no Brasil muito aumentada a partir dos anos
2015, 20, e essa incidência tende a crescer, o que acarreta um aumento da incidência de câncer em todas as idades no Brasil. E aqui, ainda dessa publicação da USP, a idade média, né, do diagnóstico é em torno de 67 anos nessa linha. Aqui também mostrando um aumento, né, do número de pacientes idosos com câncer. Então a gente pode ver, aqui já mostra abaixo de 50 anos e depois acima dos 50 anos, a gente considera do verde para cima como sendo a população idosa, e uma projeção até 2040 mostrando esse aumento bem significativo. Então, não só o envelhecimento é um evento demográfico desse século, como também a incidência do câncer atrelada ao envelhecimento populacional. E aí aqui, trazendo até uma provocação assim, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então, mais de 2,2 milhões de mulheres são diagnosticadas ao ano com câncer de mama no mundo. 50,6% delas são idosas. Mais de 400 mil mulheres morrem por ano de câncer de mama no mundo. 63,9% delas são idosas. 79 na verdade, né, milhões de mulheres são sobreviventes do câncer de mama no mundo. 48% delas são idosas. Será que esse cartaz de 1 em 8, né, da estatística de câncer, com várias mulheres jovens, né, desenhadas, será que não está errado? Será que não seria mais correto a gente colocar várias idosas sendo representadas? Afinal de contas, é a população que mais adoece dessa doença e também a população que mais morre e que vence a doença. Então, falando um pouquinho mais de envelhecimento, o aumento da prevalência de doenças crônicas, né, degenerativas, leva ao aparecimento de câncer, né, por vários processos. Então, processo de envelhecimento celular, fator biogenético, maior exposição a fatores de risco. Então, por mais tempo a gente vai se expondo ao longo da vida. E mais de 60% dos casos diagnosticados são com pessoas acima de 60 anos. 70% das mortes é nessa faixa etária de idosos e 20% dos portadores de câncer têm 80 anos ou mais. E aqui mostrando uma linha do tempo de uma pessoa, né, até se tornar idosa. Ela vai sofrendo agressões, essa célula-tronco, em algum momento, e pode tanto envelhecer, um processo de senescência natural, e envelhecer, como também todos esses estresses, né, que a gente vai sofrendo ao longo da vida, pode levar a alguma mutação, oncogênese e a geração do câncer. E aí, o que seriam esses fatores de risco, né? Então, a gente sabe que tabagismo, obesidade, algumas infecções, né? A gente tem algumas infecções crônicas que também são relacionadas a câncer, não ter uma vida ativa, né? Então, ser sedentário também é um fator de risco, um hábito alimentar que não seja saudável, e também exposição a raio ultravioleta é outro fator de risco. Se a gente pensar que ao longo da vida muitos de nós vão se expor pelo menos a dois desses fatores de risco, quanto mais a gente viver, maior a chance da gente desenvolver. E aí o câncer é uma epidemia, né, do idoso, tem uma incidência 10 vezes maior na população, do que na população abaixo de 60 anos, uma mortalidade 16 vezes maior do que na população com menos de 60 anos. É uma população que está em acelerado crescimento, um grande desafio para a oncologia do século XXI. Então, como que a gente quer ser cuidado quando a gente envelhecer? A gente está preparado para cuidar desses idosos hoje? E o que será que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer para cuidar desses idosos adequadamente? Então, aqui eu trago dois conceitos de senescência e de senilidade, né? Então, senescência é a somatória de alterações orgânicas, funcionais, psicológicas ao envelhecimento normal. E já a senilidade seriam modificações associadas a patologias, né? Que frequentemente acometem a pessoa idosa.
E aí a gente vê nessa curva, a curva mais marronzinha, né, mostra que na fase jovem a gente tem um aumento da nossa funcionalidade. Na vida adulta, um adulto jovem tem uma perda pequena, depois tem uma perda mais acentuada, e já a curva cinza é uma perda muito acentuada, que é o que a gente chamaria de senilidade. Então, uma perda funcional importante, e a distância entre as duas curvas é o que a gente chama de fragilidade. Então, qual é o idoso que está na nossa frente? É isso que a gente pensa, né, o que a gente precisa pensar quando tem um paciente idoso com câncer. É uma população muito heterogênea, né? Então a gente tem capacidade funcional, tem a capacidade cognitiva, estado nutricional, funções orgânicas, comorbidade, polifarmácia, tudo isso são fatores que são muito importantes de serem avaliados nessa população. E a gente pensar a idade cronológica versus a biológica versus a idade funcional dessa população. Será que a reserva funcional ela tem a ver com a resposta ao tratamento? Será que tem como a gente pesar risco-benefício de alguns tratamentos nessa população? E pensar que aqui, né, ao longo desse graduado de cinza até o preto, né, a gente tem uma diferença de funcionalidade crescente até uma perda de funcionalidade. Então, tem grandes questões, né, que a gente tem que pensar no idoso. Morrer com o câncer ou pelo câncer? Será que o tratamento vai aumentar ou será que ele vai reduzir a expectativa de vida, né, a sobrevida desse paciente? E aí aqui é uma publicação que mostra, a gente falando sobre comorbidades, né, é muito comum os idosos, quanto mais idosos ficam, geralmente a partir dos 80 anos, é muito comum ter uma somatória de comorbidades, né? Então, na maioria das vezes, até são comorbidades que não são muito notadas, mas a gente vai associando comorbidades. E qual o impacto disso? Então, a comorbidade, né, as multicomorbidades no câncer, levam a uma expectativa de vida menor, ela leva a uma incapacidade funcional, leva à institucionalização, porque acaba sendo caro a gente cuidar de um paciente idoso, muitas vezes em casa, né, que tem uma perda funcional importante. Maior gasto com saúde, complicação pós-operatória, internação prolongada, piora da qualidade de vida, maiores índices de efeitos adversos, aumenta a toxicidade ao tratamento também. Então, a gente tem uma piora do desfecho com essas multicomorbidades no paciente com câncer. E aí, existe um fenômeno que é comum em idosos, que é o fenômeno do iceberg. Então, nós temos uma associação de comorbidades, muitas delas não são tão visíveis, mas a menos que algo agudo aconteça e elas se tornam visíveis. Algumas a gente consegue fazer um diagnóstico mais facilmente, e outras elas ficam ali um pouco mais brandas, né? E a gente nota quando algo acaba desequilibrando esse equilíbrio, alguma peça acaba caindo e aí desequilibra a homeostase desse idoso, né? E ali é o outro gráfico mostrando também a incidência dessas comorbidades. E aí aqui, comorbidade em idoso com câncer. Então, em 2015, né, foi criado um grupo de pesquisa de câncer e envelhecimento. E esse grupo se reuniu para discutir como seria, né, o que a gente precisa fazer para implementar estudos de intervenção nesses idosos, né? Então, medição padronizada de comorbidade através de ferramentas específicas, intervenção de acordo com as comorbidades, a importância da inclusão de idosos em pesquisas futuras, porque, em geral, eles são excluídos das pesquisas, né, clínicas. Geralmente, quando a gente vai ver a maioria das pesquisas, até 60 anos, às vezes, e depois eles são excluídos. Então, uma sugestão, talvez, de relaxamento nos critérios de inclusão para essas pesquisas. E aí, aqui, também é um dado do Medicare, mostrando 50% dos idosos tem pelo menos uma comorbidade, e 25% tem 4 ou mais. Então, isso tem um impacto muito grande no desfecho desses pacientes com câncer. Quanto mais idoso, maior o número de comorbidade.
a maioria das diretrizes de prática clínica no câncer hoje, elas são focadas em uma doença, né? Limitando a aplicação em pacientes com múltiplas comorbidades, porque a gente não foca no paciente, né? A gente não consegue identificar e personalizar qual é a necessidade desse paciente, né? O que é um desafio para os oncologistas. E aí aqui a gente tem algumas ferramentas, que agora eu vou começar a mostrar o que a gente pode usar em oncogeriatria, que é uma avaliação diferente da avaliação que o oncologista faz, né? Então, o Charlson é um dos índices que a gente usa para avaliar comorbidade. Ele é o mais citado deles, analisa a sobrevida de acordo com as comorbidades. A gente pontua esses pacientes de acordo com cada comorbidade que ele tem, e isso nos dá uma informação de sobrevida independente até do câncer, né? A gente saber o quanto que essas comorbidades que esse paciente tem impactam na sobrevida dele hoje, e também quanto maior a pontuação, a gente sabe que maior a probabilidade de abandono da quimioterapia, né, nos pacientes com mais de 70 anos, porque a tolerância é mais baixa, a toxicidade é mais alta. E aí aqui a gente tem uma publicação que mostrou, então a avaliação da comorbidade, ela ajuda na mensuração do risco-benefício de tratamento, a sobrevida menor nos idosos com comorbidade, né, então ela é marcadamente menor. Os estudos mostram que quanto mais comorbidade, há uma tendência de menos se indicar químio adjuvante nessa população. A gente tem que tomar cuidado com os preconceitos, né, de avaliar um paciente apenas pela idade cronológica, sem avaliar a expectativa de vida, a funcionalidade desse paciente. E a gente até brinca, né, que muitas vezes, assim, os oncologistas, eles querem tratar todos, independente da funcionalidade, e os geriatras não querem tratar ninguém, porque também não tem o conhecimento do câncer, né? Então, eu, quando fiz a minha pós, eu era a única hematologista, o resto da turma era metade oncologista e metade geriatra, e era essa muita visão deles no início, né? Ao longo do ano, a gente foi entendendo que existem muitas ferramentas para a gente avaliar, e é isso que a gente precisa, né? Conseguir avaliar de uma forma exemplar esse paciente para oferecer o melhor tratamento para cada um. Então, as comorbidades têm um risco aumentado de toxicidade relacionado ao tratamento. Por exemplo, um Charlson de 1 ou mais aumenta 3 vezes o risco de toxicidade grau 3 e 4. E já um Charlson de 3 para cima aumenta 10 vezes o risco de hospitalização por toxicidade, que seria uma toxicidade grave. E aí a gente tem outras ferramentas, né? Então, tem um site que é o do ePrognosis, que a gente consegue fazer alguns cálculos. Esses cálculos, basicamente, é de expectativa de vida, e é possível calcular a expectativa de vida de acordo com comorbidades, né, funcionalidades, algumas perguntas que são padrão. Tem até traduzido, né? Então, quem quiser pode colocar. Eu acabava treinando com pessoas que eu conheço, pessoas da família, para a gente saber calcular. E é interessante que você consegue muitas vezes calcular, por exemplo, com e sem o câncer, né? Então, será que a expectativa de vida desse paciente, será que o câncer vai impactar muito nessa expectativa de vida? Será que realmente tem indicação de tratar quando não tem um impacto tão grande, né? E como tratar? Então, essas ferramentas são 3, né? A gente tem o índice de Lee. Então, basicamente aqui, o que eles calculam é o risco de mortalidade em 5 anos, 10 anos e a expectativa de vida em anos, né? Isso tanto para o índice de Lee, como o índice de Schomburg, que geralmente sai até associado, então sai Lee, Schomburg e Lee-Schomburg juntos, e de Suemoto. E aqui tem as perguntas, né? Então, a idade do paciente, sexo, se tem diabetes, doença cardíaca, pulmonar, é uma série de perguntas que você vai marcando. E também tem a pergunta se ele tem diagnóstico de câncer, tanto prévio, né, ou atual. E dá para você suprimir essa pergunta, por exemplo, dizer que não, para saber se a expectativa de vida vai ser muito diferente dependendo do diagnóstico. E aí aqui o risco de toxicidade, né, a quimioterapia. A gente também tem ferramentas para poder calcular isso. Então, o que a gente orienta, né, em geral, é que seja feita
primeiro uma avaliação pré-químio, seja a primeira linha de tratamento ou antes de qualquer linha de tratamento. Então, antes do tratamento é feita uma avaliação. Durante a químio, é acompanhado esse paciente para saber o grau de toxicidade de cada paciente. E após, é feita uma nova avaliação geriátrica pós-químio. Até para a gente saber se teve um impacto na funcionalidade desse paciente o tratamento, né? Se isso mudou na funcionalidade dele ou não. E aí a gente tem algumas ferramentas. Então, tem o CARG Score, que pontua então, pela idade, o tipo de quimioterapia a gente também consegue colocar, então se é dose reduzida, se é uma dose padrão. Tem o score de Rúria, que é o que a gente mais usa. Na verdade, CARG e Rúria são os que a gente mais usa, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de toxicidade e divide mesmo em tipos de quimioterapia, até para a gente ter uma ideia se um paciente toleraria bem uma terapia que fosse mais branda, mas não uma quimio associada, né, combinada. E aqui tem a toxicidade também do CRASH. Eu trouxe esse, é o que a gente acaba usando um pouquinho mais em hemato, em paciente hematológico, mas não tem, assim, hoje a hemato ela sempre anda um pouquinho atrás da onco, né? Então a gente não tem hoje, assim, nenhuma ferramenta que seja só de hematologia, né? Mas é o que a gente acaba usando um pouquinho mais. E aí aqui falando de fragilidade, né? Então, o estado de vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, produzida pela reserva homeostática diminuída e pela capacidade reduzida do organismo de enfrentar eventos adversos, com maior risco de desfecho negativo na saúde e com intervenção hospitalar, com queda, perda funcional, dependência, incapacidade, recuperação mais lenta a doenças e também a morte. Então, aqui, a fragilidade, esse fenótipo de fragilidade de Fried, acaba virando como se fosse um ciclo, né? Então, o idoso, já a idade faz isso, independente do câncer, né? Existe uma redução de ingesta, né, por uma anorexia que é fisiológica. Isso leva a uma sarcopenia, que leva a uma redução de força, que leva a uma perda de equilíbrio, perda de massa muscular. A mobilidade acaba se perdendo também. Diminui a velocidade de marcha, isso gera incapacidade, diminui o gasto energético e aí o idoso não tem tanta fome, então ele come menos e aí perde mais músculo. Então acaba virando um ciclo de dependência, né? E aí aqui o fenótipo de fragilidade, então de Fried, a gente leva em consideração a perda de peso não intencional, leva em consideração diminuição de força muscular. E aí essa diminuição a gente faz tanto pelo IMC como também por preensão palmar, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz essa análise. A sensação de exaustão do idoso, então a gente pergunta mesmo para o paciente se ele se sente cansado, fadigado. A velocidade de marcha, que também a gente consegue fazer no consultório mesmo, que não precisa ter um espaço, não pode ser um consultório muito pequenininho, mas não precisa ter um espaço assim tão grande. E um baixo nível de atividade física, autorrelatado pelo paciente. A gente classifica pré-frágil quando pontua 1 ou 2 e a partir de 3 já é um idoso frágil. E aí tem o rastreio de fragilidade também de SOF, que é um pouquinho diferente, então a gente leva em consideração perda de peso, a gente leva em consideração, e aí a perda de peso pode ser intencional ou não. A gente leva em consideração a incapacidade para se levantar, então como esse desenho do lado, levantar e sentar numa cadeira 5 vezes sem o apoio das mãos. Então o idoso tem que conseguir se levantar sem fazer força, sem escalar no corpo, né? A resposta não para a pergunta se você se sente cheio de energia, também pontua, e aí o score divide em robusto, pré-frágil e frágil. E o rastreio de fragilidade de Frail, que a gente leva em consideração, então, fadiga, se ele se sente cansado a maior parte do tempo, se consegue subir lance de escada sem dificuldade, se consegue andar um quarteirão sem dificuldade, se tem doença crônica, né, então 5 ou mais doenças crônicas, e aí várias delas. No último ano, se perdeu 5% do peso ou mais, e aí a gente também pontua e divide esse paciente, né, estratifica em robusto, pré-frágil e frágil. E aí lembrando que no idoso, a fragilidade, ela acaba tendo um impacto
que um idoso que é robusto, quando passa por algum evento agudo, ele tem uma queda de funcionalidade. A gente consegue até recuperar, mas é muito difícil conseguir voltar para o que tinha de funcionalidade antes. Então, sempre parece que desce um degrau. Ele vai de robusto para pré-frágil, depois para frágil e depois a dependência. E aí, quando que a gente indica a AGA? A AGA é a avaliação geriátrica ampla. Então, tem algumas escalas que a gente pode fazer de rastreio. O ideal seria aplicar a AGA em todos os idosos a partir de 65 anos. E nos idosos com câncer também, a partir de 65 anos. Mas as escalas de rastreio acabam facilitando para a gente, porque elas triam esses pacientes, e aí os pacientes que têm alguma evidência de uma perda de funcionalidade, a gente consegue aplicar a AGA, porque é um exame mais demorado, envolve várias avaliações, e nem sempre no consultório tem assim, uma equipe grande para conseguir fazer essa análise. Então, uma escala de rastreio anormal, aplica a AGA. Né? E aí são fatores irreversíveis, reversíveis. Se for reversível, a gente consegue fazer reabilitação, pré-habilitação desses pacientes até antes de começar o tratamento. E se for uma escala normal, a gente vai para o tratamento que é recomendado, porque é um idoso que não é considerado frágil. Aqui, nessa tabela, eu trouxe para vocês terem uma ideia de quantas são as nossas escalas de rastreio. São várias. A que a gente acaba usando mais é a G8, que é dessa publicação. Então, aqui, na G8, eu trouxe, na verdade, a G8 e a G6. A G6 é a que a gente chama de G8 modificada. A G8 são 8 perguntas, né? O total de pontuação máxima é 17. E aí, um score total de 14 ou menos é considerado anormal. E a escala G6, né, uma pontuação total de 35, e aí a pontuação total maior ou igual a 6 é considerada normal. E aí a gente faria a AGA nesses pacientes. E aí aqui, como decidir qual o melhor tratamento? Será que todos esses idosos a gente vai tratar igual? Será que a funcionalidade deles é a mesma? Eles podem ter a mesma idade, mas em geral a gente não consegue, né, bater um carimbo e fazer igual para todo mundo. E aí aqui, avaliação geriátrica ampla. Então, é um processo de diagnóstico multidimensional, né, que geralmente é interdisciplinar, porque a gente precisa muitas vezes de ajuda de fisioterapeuta, de nutricionista, para conseguir fazer outras avaliações, né, que não são só físicas, clínicas. As deficiências das habilidades do ponto de vista médico, psicossocial, funcional. E difere do exame clínico padrão porque enfatiza na análise objetiva e sistematizada, né, multidimensional do paciente idoso. E porque se baseia em escalas e testes que são validados. Então, aqui não dá muito para ver nessa teia de aranha, mas aqui, na verdade, é tudo que a gente avalia, e aí eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Então, são vários pontos de vista. Vamos lá. E aí, a AGA é o nosso norteador, né? Tanto de decisão, é um preditor de risco de toxicidade desse paciente e de mortalidade, identifica a situação de risco, né, para a saúde global do paciente idoso e estabelece padrões de objetivos de acompanhamento, né, o que a gente espera desse paciente e como é que a gente vai acompanhar. Então, aqui a AGA. São vários domínios, né? Então, a gente avalia domínio sociodemográfico, situação familiar, social, condição de habitação, se tem cuidador, se não tem, se é institucionalizado. O domínio funcional, então, atividade de vida diária, a atividade instrumental de vida diária. A gente consegue fazer o hand grip, que é para ver a força de preensão palmar. Consegue avaliar também comorbidades, então o número e a severidade das comorbidades com as escalas que a gente citou, então a Charlson, que é a principal que a gente usa. O domínio emocional, então o GDS, que é a escala de depressão do idoso.
E tem algumas outras escalas, então, de depressão e ansiedade hospitalar, quando o paciente está internado, que aí a avaliação é um pouquinho diferente. Domínio nutricional, então, IMC, mas não só IMC, né? Se tem uma perda de peso, avaliar como é a alimentação desse idoso. Então, muitas vezes a gente conta com a ajuda de nutricionista, né, para conseguir fazer essa análise. O domínio cognitivo, então fazer o Mini-Mental, o teste do relógio, de orientação, de memória. Síndromes geriátricas, então se o paciente tem demência, se tem quedas, delírio, se tem ou já teve, né? Polifarmácia, porque o número de medicamentos que o paciente usa também é muito importante para a funcionalidade dele. Mesmo porque a gente tem que pensar que num tratamento oncológico, muitas vezes esses medicamentos podem interferir no tratamento, né? E a qualidade de vida. Então, também a autopercepção de qualidade de vida, de fadiga, tudo isso a gente avalia. Então, vamos lá. Aqui, mostrando como é multidimensional, então, funcionalmente, as condições médicas, o funcionamento social, né, desse paciente e também a saúde mental. Tudo isso junto ali naquele meinho seria a AGA, a gente tentando avaliar esse paciente de uma forma mais ampla. E aí, quais são os princípios, né? Então, promover bem-estar e independência. O foco é na função de desempenho e no desempenho, então marcha, equilíbrio, transferência de objetos. O domínio, então os domínios físicos, cognitivo, psicológico, social. A abordagem, que é multidisciplinar. A eficácia, então de habilidade de identificar rapidamente as áreas-alvo de intervenção. E o sucesso é manter ou promover a qualidade de vida. E aí aqui as ferramentas, né, para abordagem, então funcional, atividade de vida diária, como se trocar, tomar banho, se consegue transferir objetos de uma mão para outra, como é que é a higiene, a toalete desse paciente, alimentação, mobilidade, higiene pessoal. As AIVDs, que são as instrumentais, né, de vida diária, por exemplo, usar telefone, preparar uma refeição, manejar finança, tomar remédio, lavar roupa. É um idoso que mora sozinho, ele consegue dar conta de tudo isso. E o Time Up and Go teste, que é um teste que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz, que avalia marcha, equilíbrio, velocidade e transferência. Então aqui é o que a gente usa de questionário das ABVDs, então básicas de vida diária, né, as atividades. Aqui as AIVDs, as instrumentais, e aí a gente vai marcando se sim com ajuda, sem ajuda, para poder pontuar esse paciente, independente ou não. E aqui é o teste, o Time Up and Go. Então, a gente pede para o paciente se levantar da cadeira, e aí ele deambula 3 metros e retorna e se senta novamente. E esse tempo que é dispendido, né, nessa realização dessa tarefa, a gente cronometra a partir do momento que ele levanta. E aí a pontuação, então até 10 segundos é um desempenho normal, né, para adultos saudáveis. Entre 11 e 20 segundos a gente considera normal para idoso frágil ou com alguma deficiência física, os quais tendem a ser independentes na maioria das atividades básicas de vida diária, né? E acima de 20 segundos, que é necessária a avaliação mais detalhada desse indivíduo para verificar o grau de comprometimento funcional. A abordagem nutricional, então a gente faz um rastreio, tanto inspeção clínica, medida, peso, IMC, se teve perda ponderal ou não, e a avaliação nutricional, uma mini avaliação nutricional, que geralmente é feita pela equipe da nutrição. Aqui, o risco nutricional, então são algumas perguntas também que a gente faz e vai pontuando. E aqui são outras classificações, né? Então antropométricas, que geralmente é o nutricionista e o nutrólogo que faz essa análise. E aqui é importante a gente saber que existe uma sobreposição, né? Então a gente tem a caquexia do câncer, tem uma debilidade da nutrição desses pacientes e isso leva a uma perda muscular, então a sarcopenia. E aí aqui mostrando que quando a gente nasce até mais ou menos os 30 anos, a gente ganha músculo
e a partir dos 30 anos existe uma perda por década de 3 a 5% de massa muscular. Então, um idoso com 80 anos, ele tem 15 a 25% de perda de massa muscular do que comparado quando ele tinha 30 anos. E aí, qual é o impacto, né? Então, por que a gente fala tanto de sarcopenia, principalmente no paciente idoso? O impacto é porque existe uma progressiva e generalizada perda da massa muscular. Isso leva a uma perda de força, uma perda de função. A prevalência varia, né, de fatores específicos, como idade, o câncer, o estadiamento. Existe um pior prognóstico do câncer relacionado à sarcopenia. E também pode haver a obesidade sarcopênica, que são pacientes que são idosos, têm o IMC elevado, mas que têm uma perda de massa muscular. E aí o teste de preensão palmar, que a gente consegue avaliar a força muscular. Esse teste é feito com o paciente sentado, com os 2 pés apoiados no chão. O braço é fletido a 90 graus e se aperta esse dinamômetro, que é um aparelho que a gente faz uma pressão e pede para o idoso, né, ou qualquer pessoa, apertar de uma forma mais forte possível e rápida. São 3 vezes consecutivas com intervalo de 60 segundos e a gente faz uma média aritmética dessas 3 medidas para cada membro, então para o dominante e para o não dominante. E aí aqui eu trouxe basicamente o que a gente usa de números, né, para a população idosa. Então, os homens a partir dos 65 anos, quando tem uma preensão palmar de 32, acima de 32, é como normal, é classificado normal. Entre 26 e 32 é uma força intermediária, e já abaixo de 26 seriam com pacientes que têm uma força muscular mais fraca. E já a mulher, a gente usa o corte de 16, né? Então seria acima de 20 normal, entre 16 e 19,9 já seria uma força intermediária e abaixo de 16 classificada como fraca. E outra coisa que é muito importante a gente avaliar em idoso são as quedas, né? A primeira coisa que a gente pensa quando pensa em queda em idoso é fratura. Mas, além da fratura, tem muita coisa, assim, o significado que a queda tem para um idoso é muito maior do que esse. Então, a queda, ela é a grande causa de morbimortalidade no idoso, né? Por várias questões. Às vezes, esse idoso se torna menos funcional, se torna acamado não só por fratura, e acaba gerando infecção e outras condições, né, independente de ser um paciente com câncer. Então, quase 1/3 dos pacientes idosos apresentam alguma queda por ano e quase 25% dessa população, né, nos Estados Unidos, tem mais de 65 anos. As quedas no idoso com câncer geram uma maior, eles têm uma maior vulnerabilidade à queda, 50% sofre alguma queda em 6 meses e 70% vai ter algum ferimento, e 20% comparado, né, com 20% dos idosos em geral. Então, isso leva a uma diminuição da qualidade de vida, isso leva a um aumento do grau de dependência, aumenta em 3 vezes o risco de hospitalização, aumenta a mortalidade e a perda de funcionalidade. E aqui a avaliação cognitiva que é feita, então, o mini exame do estado mental, que é o que a gente chama de mini mental, ele é o que é mais amplamente, né, utilizado, avalia orientação, fixação, evocação, atenção, cálculo, linguagem, habilidades visoespaciais, teste de função executiva, também tem o teste do relógio e de fluência verbal. Então, o mini mental, para vocês terem uma ideia, que é tudo isso, ele é um pouco mais extenso, né, são várias perguntas que a gente vai fazendo e vai assinalando. A escolaridade também tem uma pontuação importante, né? Então, um paciente que é analfabeto, a gente tem uma pontuação diferente, então 20, 1 a 4 anos de escolaridade, 25 e assim vai, então vai aumentando essa pontuação. O teste do relógio, então a gente pede para o paciente desenhar um relógio e pede para ele colocar o relógio marcando 2 horas e 50 minutos, por exemplo. E aí a gente avalia se esse relógio está com os números no lugar certo, se o ponteiro está marcando no lugar certo, se o ponteiro da hora é menor do que o do minuto. Tudo isso é importante para a gente conseguir avaliar a cognição desse paciente. O teste da fluência, então a gente pede para o paciente, agora o senhor vai falar nomes de animais.
o máximo de nomes que o senhor lembrar. Pode ser qualquer tipo de animal, e falar o mais rápido possível, né? Pode começar. E aí a gente vai contando quantos animais que esse paciente vai falar. Se ele falar, por exemplo, gato, gata, soma um ponto só, né? E aí a gente consegue fazer essa análise até de quanto de rapidez, né, da velocidade do pensamento desse paciente. A avaliação psicossocial, então, perguntar se o paciente está satisfeito com a vida dele, se ele interrompeu as atividades que ele gostava de fazer, se ele acha a vida dele vazia. Isso aqui que eu estou mostrando é o que a gente chama de GDS, que é a escala de depressão do idoso. Então, um total de 5 pontos é uma suspeita de depressão, e a gente vai pontuando ali, por exemplo, sim, não é o que pontua. A avaliação psicoemocional, então também tem essa outra escala de RED. Aqui é o finalzinho dela. E a avaliação social. Então, a avaliação social é avaliar o suporte que esse paciente tem, né? A estrutura familiar, a estrutura ambiental, como é a casa dele. Avaliar, inquirir sobre sobre estresse do cuidador. Avaliar o bem-estar econômico desse paciente, que muitas vezes a gente sabe que nem sempre os idosos, embora já tenham trabalhado uma vida toda, nem sempre eles têm uma velhice tão confortável, né? Investigar maus tratos também é importante. Então, na avaliação social, é a disponibilidade e a adequação de suporte familiar e social, né? A falta de suporte agrava as condições clínicas de um paciente idoso, e também o estado funcional. Avaliar se ele se sente satisfeito, se ele pode contar com os familiares, avaliar se ele participa da vida familiar, avaliar se ele tem amigos, se pode contar com ele, se ele participa de uma vida comunitária, porque tudo isso é muito importante para o idoso. E aí aqui o nosso grande desafio, né? Então, unir geriatria com oncologia é um desafio. É uma equação muito complexa. Por quê? Na geriatria a gente tem múltiplos fenótipos, a gente tem uma população que é muito heterogênea, a gente exige, é uma área que exige um conhecimento específico. E já na oncologia, são múltiplos genótipos de doença, são doenças heterogêneas e também existe um conhecimento específico. E aí aqui não existem, né, evidências sólidas hoje sobre o tratamento mais apropriado para o idoso, né, um idoso de vida real. Essa população é muito subrepresentada nos estudos, né? Então, a gente vê que menos de 25% da população dos estudos em oncologia tem mais de 65 anos. E menos de 10% dessa população em oncologia tem mais de 75 anos. O que acaba sendo hoje, e cada vez mais vai ser, a nossa população de maior interesse na oncologia. Eles excluem, por exemplo, os idosos que têm policomorbidades, o que também, quanto mais idoso, que a gente viu, tem mais comorbidade. Então, será que esse idoso ele vai ser muito tratado? Será que ele vai ser pouco tratado, né? E aí o muito tratado é isso. Ele está ali naquele aquário que não funciona para ele, né? É como se fosse um tiro de canhão para uma mosca. E aí o pouco tratado, coitado, está apertadinho ali e não é, porque ele poderia ter muito mais. E aí as razões para a gente aplicar a AGA, né? Então a AGA, ela detecta a condição clínico-geriátrica que não é encontrada na avaliação oncológica habitual, como funcionalidade, como morbidades, como a nutrição, cognição, prevê toxicidade, os eventos adversos também do tratamento, né, a influência deles na qualidade de vida, auxilia na individualização da terapia e a intervenção não oncológica, e avalia a expectativa de vida independente do câncer, então com o câncer ou sem o câncer, que é uma informação muito importante para a gente ter. A fragilidade como um preditor de complicação, então essa publicação divide os pacientes em fit, vulnerável e frágil. Os pacientes que tomam menos de 5 medicações, que têm uma atividade de vida básica diária e instrumental diária mantida, Mini-Mental pontuando mais de 26 pontos, que não tem depressão,
Comorbidades, então, em torno de 2, né, 0 até 2 comorbidades, a nutrição. Se tudo isso é pontuado, ele é fit. Se ele toma mais de 7 medicações, se ele depende para pelo menos uma atividade básica de vida diária, se tem um Mini-Mental menor do que 24, um GDS que pontua 5 ou mais, que já classifica como depressão, comorbidade acima de 3, a nutrição também, a gente identifica que tem uma pontuando menos de 17, seria frágil. E todo mundo que está nesse meio seria vulnerável. E aí, qual é o nosso plano, né, inicial de tratamento? Será que é curativo para esse paciente? Será que é paliativo? Será que é adjuvante? Será que não faz tratamento oncológico nesse paciente? Será que a reavaliação após os 90 dias, né, vai reduzir, vai suspender a químio? Será que vai internar, mudar o objetivo de tratamento? Será que esse paciente vai falecer ao longo do tratamento? Desculpa, passei. Aqui, a avaliação também, então, oncológica versus a geriátrica, mostrando que a avaliação oncogeriátrica, ela é superior à avaliação clínica, só aquele julgamento, aquele achômetro do oncologista, que era o que eu tinha antes de fazer a pós. Então, muitas vezes eu avaliava um paciente idoso baseado no meu shapeômetro. Eu olhava e falava, acho que dá. Mas baseado no que eu não sei, né? Porque a gente não conseguia traduzir isso em números, de fato. E aí o desafio na oncologia do século XXI é o tratamento desses pacientes idosos, né? Então, um grupo etário com maior possibilidade de fragilidade, de vulnerabilidade, múltiplas comorbidades, comprometimento funcional, uma avaliação subjetiva, que era o que eu fazia até pouco tempo, vai levar a erro. O impacto nos resultados do tratamento e também na sobrevida. A avaliação subjetiva pode dar a impressão de uma boa condição clínica, muitas vezes, no idoso, e a gente desconsidera fator como, por exemplo, fatores que estão escondidos, como aquelas comorbidades que estão escondidas, os limites de reserva orgânica. E aí, tratamento oncológico levando a uma exaustão de reserva, né, com resultado negativo. Então, se esse paciente já é um pré-frágil, frágil, ele não tem reserva muitas vezes para passar por alguns tratamentos. E o contrário também acontece. Às vezes a gente se engana e vê que o paciente ele é mais robusto do que a gente imaginava. E aí a AGA na oncogeriatria, né? Então é um método de avaliação multidimensional, tanto do ponto de vista médico, funcional, social, psíquico. Melhora a acurácia diagnóstica, identifica fatores, né, que podem interferir nos resultados do tratamento, prediz risco de toxicidade, monitora o tratamento, planeja o segmento e também o tratamento e prediz desfechos. E aqui, mostrando que um idoso que é robusto, né, a gente considera um tratamento padrão. Um idoso que é frágil, pré-frágil, talvez a gente tenha que fazer alguma intervenção antes, né? Então, uma abordagem e uma personalização desse cuidado. E o idoso que é dependente, um cuidado paliativo precoce. Aqui são várias publicações, então a partir de 2020 que a gente começou a ouvir mais se falar de oncogeriatria, né? Na ASCO tivemos algumas publicações. Então, todo idoso ele deve ser submetido a uma avaliação geriátrica antes da decisão e planejamento, né, do seu tratamento. Isso são orientações da ASCO, CIOG, do NCCN. E aí aqui eu trouxe alguns casinhos, na verdade, assim, é um casinho para a gente pensar. Então, um idoso masculino, 70 anos, com um adenocarcinoma de cólon. Se a gente for pensar, uma programação de início de quimioterapia adjuvante seria M-FOLFOX, 6 ciclos, que é uma quimio combinada. Será que a gente pode fazer? Muitas vezes, quando a gente vai ler caso clínico, em publicação científica mesmo, é isso que a gente tem de dado. Não fala funcionalidade de paciente, né? Se não for voltado para a oncogeriatria, a gente não tem. E aí aqui eu trouxe 3 idosos, todos eles com 70 anos e câncer de cólon. Esse KPS de 100, ECOG 0, todas as EBVDs mantidas, hand grip, tudo normal, corre. É
um idoso super robusto. Esse daqui, um KPS de 60, um ECOG de 2, já tem perda de ABVD. O Time Up and Go também, ele leva 19 segundos. O Hand Grip com 12, então um paciente que é considerado frágil, né, fraco a força muscular dele. O Mini Mental, ele perde ponto. O GDS já é considerado como depressão, né, com 8 pontos. Esse paciente aqui seria um paciente frágil. E esse, 70 anos também, um KPS de 80, um ECOG de 1, que para ABVD é mantido, a IVD também é mantido, o hand grip dele tá até que ok, mas aí ele já pontua, por exemplo, escala de depressão geriátrica 6 pontos. Então, se a gente for somar todos essas análises, né, a gente consideraria ele como um pré-frágil. Será que dá para a gente considerar todos iguais? Não dá, né? Então, a avaliação sistemática e cuidadosa desses pacientes leva a um tratamento que é individualizado e adaptado para cada tipo de paciente, né? Quimioterapia combinada, será que a gente vai fazer hormônio? Será que a gente, não para o cólon, tá? A gente pensando em outras doenças. Imunoterapia, será que a gente vai fazer uma terapia-alvo? Será que monoquímio, né, não sendo uma quimio combinada, ele tolera melhor? Cuidado paliativo exclusivo, né? Como responder essas perguntas se a gente não avaliar esse paciente adequadamente? E aí eu trouxe aqui um caso de um paciente super querido, que é um paciente de 91 anos, masculino, natural da Andaluzia, viúvo, 2 filhos. Ele, em 2015, teve um diagnóstico de um câncer de bexiga. E aí fez uma ressecção, tentaram fazer Bricker, não foi possível, tinha nefrostomia bilateral. Isso foi em 2015, 2016, e aí em abril de 2021 fez um PET, uma progressão, né? Progressão para pulmão e progressão peniana. Aí mostrou que realmente era dessa lesão, né, urotelial de bexiga. Ele fez pembro, né, era PDL1 na bexiga positivo, fez pembro 9 ciclos. Em maio desse ano, ele progrediu novamente, pulmão e pênis. Era um paciente que chegava no consultório andando, sem apoio, sem alteração de marcha, muito pelo contrário, ele andava mais rápido que eu no consultório. Ele morava sozinho, passava parte do dia na casa do filho e tinha um ótimo suporte social, né? O filho era muito cuidadoso com ele e às vezes até a funcionalidade dele era perdida um pouco por conta disso, de tanto cuidado que tinha. A única coisa que ele tinha, assim, para a gente resumir aqui, ele tinha muita dor, né? Ele tinha dor, principalmente peniana, para sentar por conta da doença, né? Da volta da doença. E aí a gente classificou esse paciente como um paciente robusto. Ele acabou não pontuando para fazer a AGA, então era uma escala G8 de 12, mas aqui eu trouxe várias avaliações que a gente já teria na AGA. E aí o risco dele, então, do CARG, de monoquímio, então uma dose reduzida, monoquímio um score 8, seria de 59%, e já dose padrão, score 10, 72% de mortalidade, de toxicidade à químio. E aí a poliquímio, dose reduzida, um score 10, também 72%, que seria igual à dose padrão de monoquímio. E aí a gente conversou com ele, sentou e conversou com ele. Embora o filho achasse que ele não fosse um paciente robusto, a gente viu que ele era, né? E a gente estava pensando em fazer tratamento que era uma monoquimioterapia. Conversou com ele, familiar, e ele pediu para que não fosse mais tratado. Ele falou, olha, eu não quero outra linha de tratamento, né? Eu gostaria muito de ter mais liberdade para fazer o que eu gosto. E eu queria muito voltar para a Espanha. Ele já estava aqui há 60 anos, era viúvo e tinha alguns parentes lá, primos, parentes que são queridos e que ele às vezes ia visitar. E ele queria passar os últimos dias dele lá, enquanto ele ainda tivesse uma funcionalidade que permitisse. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, o que é? É muito subjetivo. O que é qualidade de vida para mim, assim, eu falo que qualidade de vida é fácil de dizer, mas de entender, mas é difícil de explicar, né? Porque para cada um é de um jeito. Será que
para esse paciente teria mais qualidade de vida ele continuar morando na casa dele, mas descer para a casa do filho para almoçar e não poder sair, não poder fazer as coisas que ele queria fazer, porque o filho tinha medo, de fato, que acontecesse alguma coisa. E ele escolheu, a gente acatou, né, respeitou que era a vontade dele, ele hoje está na Espanha. Está em cuidado paliativo exclusivo, com controle de sintoma, então, principalmente com analgesia. E está super feliz por lá, já conseguiram uma casa, um dos filhos foi junto. E tomara que ele consiga aproveitar bastante o país dele, com bastante funcionalidade e qualidade, né? Então, a gente pensar que a decisão do tratamento, ela envolve não só a idade, né? Mas a polifarmácia, aspecto psicológico, social, espiritualidade, o que esse paciente entende por qualidade de vida, o que ele quer para a vida dele, cognição, funcionalidade, comorbidade. E aqui um cuidado personalizado, né, nesse paciente com câncer é a gente ter ele como centro, né? Então, todas essas outras questões têm que ser avaliadas, mas a gente pensar nele como centro do cuidado. Então, a AGA, nesse cenário, ela avalia a capacidade de tolerar e responder ao tratamento, a probabilidade de morte, ela avalia a probabilidade de desenvolver efeito colateral, a probabilidade de se recuperar de eventos adversos. E aí, existe uma discussão, né, de risco-benefício do tratamento proposto, então, equipe médica, multiprofissional, paciente, familiar, que a gente tem que sempre envolvê-los também nessa decisão, e preparar também os pacientes e os familiares para lidarem com possíveis complicações desse tratamento. E aí, estimar a expectativa de vida, a funcionalidade, o risco de toxicidade é fundamental, né? Então, antes da doença, antes do tumor, o paciente. E as recomendações são, né, que todas as pessoas com mais de 65 anos, elas devem ser rastreadas para fragilidade, né? A AGA, a escala de Fried também. Um plano de atenção integral tem que ser traçado para a fragilidade. Então, a gente pensar que esses pacientes têm várias questões como sarcopenia, quedas e tudo isso, a gente tem outros profissionais que podem ajudar numa reabilitação. O idoso com fragilidade, ele deve ser referenciado para programa de atividade física, né, com resistência, aeróbico, equilíbrio, sempre que a gente percebe, identifica alguma fragilidade, e também antecedente de queda, né, que indica a fragilidade. Avaliar a saúde bucal, necessidade de suplementação nutricional, porque não tem como ganhar músculo só fazendo exercício, então muitas vezes esses idosos precisam suplementar a proteína. E aí as conclusões são que o envelhecimento populacional é uma realidade, né, que a gente precisa enfrentar em todas as áreas. A promoção da saúde, a detecção precoce da doença crônica, ela é fundamental. A população idosa é a mais afetada pelo câncer. A prevalência do câncer na população idosa ela vai aumentar de uma forma muito importante nas próximas décadas. A gente precisa estar preparado para cuidar do paciente idoso com foco não somente na sobrevida, né, mas também na funcionalidade, na qualidade de vida dele. A oncogeriatria ela se mostra como um importante caminho, né, para melhorar a avaliação dessa população. A AGA e as medidas de pré-habilitação e de reabilitação, baseados no que a gente consegue analisar desse paciente, elas que são orientadas, né, pela AGA, elas já mostraram um impacto muito positivo, né, em vários trabalhos. E nesse cenário é essencial que os serviços de saúde se preocupem no conceito age-friendly, né? Então a gente tenha sistemas de saúde que estejam prontos para receber esses pacientes e para avaliar esses pacientes adequadamente. Os conceitos de oncogeriatria, eles atendem aos preceitos não somente de sistemas de saúde age-friendly, mas também de segurança do paciente e de experiência do paciente. E aqui só para finalizar, então, lembrando que o envelhecimento saudável, ele é um investimento, não é um custo, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê é que se acredita que investir em idoso é mais custo do que benefício. Mas isso tudo, no início pode ser um custo, mas vai ter retorno para a população. Com certeza isso vai voltar para a sociedade. E um dia a gente vai estar idoso também e a gente vai ter um mundo mais preparado para nós, né? Então, investir no envelhecimento significa criar um futuro que dá às pessoas mais velhas a liberdade para viver uma vida que as gerações anteriores nem imaginaram que podia ser possível.
E aí, aqui, trazendo para vocês terem uma noção da importância, né? A gente tem uma agenda de 2030, que é a década do desenvolvimento sustentável, que é um compromisso fundamental de todos os países, né, signatários, que ninguém vai ser deixado para trás. Então, dizendo que garantir para cada ser humano, que cada ser humano possa cumprir o potencial de dignidade, de igualdade em um ambiente saudável. Aqui, algumas... Por quê, né? Por que o idoso teria que entrar nessa agenda de sustentabilidade? Então, porque, do ponto de vista econômico, tem os impostos, tem o consumo, tem o trabalho formal e informal, empreendedorismo, transferência de patrimônio, conhecimento, produtividade, tudo isso que hoje o idoso está muito ativo, ele está aí, está trabalhando, está produzindo, está pagando imposto. A economia, né, do cuidado, então o papel desses avós também cuidando dos netos, né? O quanto que isso não impacta na sociedade? A participação política, porque muitas vezes são pessoas que são ativas, têm um poder de influência, de ativismo, o capital social, então a participação comunitária, voluntariado, memórias, as tradições, e lembrar desse conceito de não deixar ninguém para trás. Aqui trazendo são 17 questões, até se vocês colocarem na internet, procurarem, na OMS existe essa década do envelhecimento, e para a gente garantir o futuro que a gente quer, né, para as nossas gerações presentes e para as futuras. E aí aqui, a década do envelhecimento, então de 2020 a 2030 a gente já está vivendo ela. As áreas de ação são mudar a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age em relação à idade e ao envelhecimento, né? Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. Entregar serviços de cuidados integrados e atenção primária à saúde centrada na pessoa e que sejam adequados à pessoa idosa. E propiciar o acesso a cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. E aí aqui, para resumir tudo isso que a gente falou, que a gente conversou, pensar que oncogeriatria, ela é uma medicina personalizada. E que o foco não pode ser o tumor, o foco tem que ser o paciente. E terminando com essa frase, que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Obrigada. Parabéns, doutora. A gente sabe que é um assunto muito novo, né? Normalmente nós nos colocamos de frente com o otimismo dos oncologistas para tratar pessoas jovens, mas não tão jovens assim. E eu queria saber de você, como que você vê essa perspectiva dos idosos cada vez mais dentro da oncologia? E os oncologistas tendo a impressão de que eles podem fazer essa triagem, que bate o olho ali no idoso e fala, acho que ele aguenta. Mas você mesmo colocou que o ideal, o cenário perfeito seria uma avaliação oncogeriátrica antes disso. Como que você acha que a gente pode começar a abrir campo para isso começar a acontecer e os oncologistas começarem a enxergar dessa forma? Eu acredito muito que é educação, né? Eu acho que é educação continuada, e a gente mostrar a importância disso para os colegas, né? Oncologistas, hematologistas também, né? Eu sei que os meus colegas hematologistas também, a gente precisa muito entender qual é a importância disso. Então, eu acho que é um trabalho um pouco de formiguinha como do paliativista, sabe? Da gente mostrar o que a gente pode, o que tem a oferecer. É uma área que provavelmente, acredito eu, que vai crescer muito nessa próxima década, né? A gente viu que de 2020 para cá foi um boom. Até se começar a pesquisar, eu não trouxe esse slide, mas existe um gráfico que mostra assim, pesquisa de mortalidade, por exemplo, com sarcopenia, com funcionalidade.
A partir de 2015 para cá, foi um boom nas pesquisas. Então, assim, a curva é muito crescente. E acredito que não sou só eu, não são só essa... Os oncologistas também estão pesquisando, né? Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente mostrar qual é a importância disso, conseguir implementar nos serviços, né? É algo que a gente consegue implementar não só em serviço de saúde ambulatorialmente, então o paciente internado, claro que às vezes tem algumas limitações, a gente conseguir fazer algumas análises, às vezes o paciente não caminha, mas aí a gente já pontua como o paciente não caminhando, né? No Time Up and Go, por exemplo. Mas eu acho que é educação mesmo, é plantar cada dia uma semente e mostrando a importância disso. E acredito que as portas até que estão abertas, assim, dos oncologistas. O que eu vejo é notório quando a gente vê no consultório, né? Assim, quantos dos pacientes oncológicos não são idosos? Se eu pensar nos meus pacientes de hemato, uma grande parte são idosos, e não só de doenças que são mais comuns em idosos, né? Então, acredito que quanto mais a gente plantar essa semente e mostrar a importância para os oncologistas, para os colegas, mais a gente vai conseguir implementar nos serviços de saúde. Assim, a gente já tem aqui em São Paulo alguns serviços de excelência que tem essa avaliação. Então, por exemplo, no Einstein eu sei que eles fazem avaliação em alguns pacientes, depende do rastreio, e a AGA, né, é aplicada, mas, por exemplo, a avaliação pré-transplante, todos os pacientes acima de 65 anos são avaliados. E o que é um ganho tremendo, né? Se a gente pensar no transplante de medula óssea, a gente correu o risco. Claro que o geriatra nunca vai decidir se vai fazer ou não, mas sugerir o que pode ser feito às vezes antes e até adiar muitas vezes esse transplante ou rever o que pode ser feito, já é um ganho imenso, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente mostrando o benefício e conseguindo aos pouquinhos educar mais os nossos colegas, né? Baseado em dados mesmo, né? Em evidência científica, eu acho que tem tudo para a gente crescer. Eu sou otimista, né? E como uma forma de curiosidade mesmo, você mostrou várias escalas que você consegue avaliar esse paciente, saber se ele consegue tratar com multidroga ou monodroga, ou até não tratar, né? Discutir com o oncologista, falar, olha, acho que talvez não seria tão benéfico assim. Porque a gente vê vários cenários de que a quimioterapia derruba a performance do idoso. E até essa semana a gente viu uma paciente que não era idosa, mas melhorou a performance da paciente com a quimioterapia. Sim. E a minha curiosidade é, na sua consulta de oncogeriatria, como que você faz a eleição da escala que você aplica no paciente? Olha, geralmente, assim, as escalas, por exemplo, na AGA são escalas meio padrão, né? Geralmente eu uso mais a de rastreio G8 mesmo, só o paciente, se é um paciente hematológico, a gente acaba usando o CRASH, mas eu já apliquei também G8. Então, eu acredito muito... G8 é a que é mais usada no mundo e é uma escala que avalia muito bem, né? Então, a gente consegue rastrear muito bem esse paciente. Eu acho que quando você também consegue manejar bem a escala, como a ferramenta que você tem, é melhor você eleger bem uma e fazer essa análise bem feita do que ficar tentando trocar. Então, não existe hoje, pelo menos, nenhuma evidência de que tem uma que é melhor para uma doença ou não. A gente tem algumas particularidades. Então, por exemplo, tem escalas de rastreio, até no site do MD Anderson tem uma escala que é própria deles. Tem algumas escalas de fragilidade que são diferentes. Por exemplo, câncer de pulmão, aquilo que eu mostrei ali de FIT, vulnerável, frágil, é diferente a pontuação para cada um. Mas, em geral, o que a gente mais usa é G8 mesmo. E isso que você comentou, assim, é algo que a gente vê muito, né? Então, não só pensar que o tratamento pode levar a uma queda de funcionalidade, mas a doença em si, a atividade da doença leva a uma queda de funcionalidade muito importante no idoso. E às vezes o tratamento é o que faz melhorar a funcionalidade dele. Claro que a gente conseguindo associar outras coisas, né? Então, fazer uma reabilitação, ganho de força muscular, fisioterapia e tudo mais, mas a gente consegue ter ganho também, né? Então, não é incomum ver isso. A gente notar pacientes que melhoraram com o tratamento.
Claro que tratamentos muito bem avaliados, né, algo individualizado. A gente também não vai fazer uma quimioterapia que seja muito tóxica para um paciente que já está debilitado. Mas na hematologia mesmo a gente vê muito isso, né? Tem pacientes que chegam num status clínico muito debilitado pela doença. E aí a gente começa a tratar, às vezes, um linfoma que é muito agressivo, você faz um corticoide, um bloco de corticoide, isso já melhora, né, clinicamente a funcionalidade dele. Então, isso também é possível, né? Mas não existe hoje um padrão. Eu acabo usando mais a G8 para fazer o rastreio. Vamos ver aqui. Você colocou no seu slide com relação às quedas. Uhum. E é um acontecido muito comum entre os idosos. Uhum. Pelos fatores que você mesmo colocou de perda de massa muscular, muitas vezes alguns medicamentos que o idoso toma faz ele perder, assim, ter tontura, alteração de marcha, fraqueza, não comer tão bem. E a gente sabe que existem algumas adaptações em casa versus medicamentosas que acabam entrando na polifarmácia também. Sim. E eu vejo que no consultório você faz isso muito bem. Poderia explicar um pouquinho pra gente? Então, tem algumas cartilhas até de orientação de queda, prevenção de queda. Tem uma cartilha até que uma vez compartilharam comigo, que era de um outro serviço de saúde, que falava que só a fruta que podia cair de maduro, que eu achei super legal, tanto para os pacientes como para os familiares, né? Então, o que a gente orienta, basicamente, barra no banheiro, não ter tapetinho, tomar cuidado, às vezes, com aqueles chinelinhos que são muito lisos, né? A gente tentar tirar mesinha de centro, coisas que podem, algum objeto que pode estar na frente, né? E que faça com que... Porque muitas vezes o reflexo do paciente idoso, ele é mais lentificado. Então, ele esbarrou ali, até ele perceber que ele vai cair, ele já está no chão, né? Então, a gente tentar tirar tudo que é fator de risco para queda, né? Mas onde acontecem mais as quedas? É em casa, né? A gente vê muita queda em casa, queda no banho, queda indo ao banheiro à noite, então não acender a luz, ou então foi pegar uma água, tentar deixar, tem até aqueles... como se fosse um abajurzinho de tomada de criança, tentar deixar isso no corredor para o idoso. Maneiras de tornar o ambiente doméstico mais seguro para ele, né? Nem sempre é muito fácil, né? Mas tentar insistir, né? Porque às vezes é melhor para um idoso ter uma barra ou um banquinho, algo que ele possa sentar e depois levantar e ter a força para levantar, do que, por exemplo, né, no banho, do que, por exemplo, depois ter que ficar com o andador ou com uma muleta. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes para o idoso é difícil, né, entender que precisa disso. Mas eles também têm muito medo de cair, né? E a queda leva muita insegurança. Então, por mais que não tenha uma fratura, existe o receio de ter uma nova queda. E essa insegurança muitas vezes leva a uma outra queda, né? Porque já o equilíbrio se torna diferente, a marcha se torna diferente. Então, a gente acaba orientando isso, assim, cuidados básicos em casa de tirar tudo que é fator de risco da frente. É que essas orientações, muitas vezes, para eles, soa como uma perda. Sim. Perda de autonomia, perda de funcionalidade. Aí a gente acaba chamando eles de teimosos. Mas é que, na verdade, a gente precisa mostrar para eles que eles precisam disso nesse momento da vida, né? Sim, sim. E assim, acho que todo mundo conhece um idoso que já caiu. E todo idoso conhece algum idoso que já caiu, né? Então, quando a gente conversa isso, né, nas consultas, explica a importância, fala, mas imagina se o senhor cai. Aí eles falam, não, cair eu não quero. Então, tem algumas coisas até aproveitando, acho que vale a pena pesquisar, jogar na internet, pesquisar cartilha de orientações de queda e tudo mais. Tem algumas coisas que são muito didáticas e é muito bacana para a gente melhorar essa funcionalidade, né, desse idoso em casa e tornar um pouco mais segura, para que não haja uma fragilização desse idoso a mais do que a doença e do que a idade já proporciona. Parabéns, doutora. Obrigada. Muito obrigada por todas as informações. Com certeza agregou muito. Obrigada a todos.